Tem algumas frases que elas são alarmantes, que eu já ouvi, eu acho que você já ouviu, ou você já falou, assim como eu também já falei, em algumas situações. Já ouvi de várias amigas e pessoas com qual eu já convivi, do tipo, ah não, eu separei, tudo bem, ele só me traiu. Mas ó, pensa pelo lado positivo, ele não me bateu. Isso é uma das frases, ou das pessoas que eu ouço à minha volta, do tipo, nossa, você dá amor e carinho para sua filha? Nossa, que espetacular. E eu parei e pensei bastante nessas frases, do tipo, por que a gente aceita o mínimo? Por que a gente leva o mínimo como se fosse o máximo? E aqui vem esse questionamento para vocês, mas antes de tudo, se inscreva no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, eu sou o Rômulo Vitor e aqui eu falo sobre a tríade para o sucesso, desenvolvimento pessoal, relacionamentos e finanças. E se você gostar do vídeo, já deixa aquele like, se você se identificar com alguma coisa, espero que você possa estar comentando aqui e que a gente se ajude. Mas vamos lá, que eu tenho certeza que isso já aconteceu na vida de vocês, se não aconteceu com você, você já viu alguém questionando, alguém perguntando, do tipo, não, tudo bem, a gente separou, mas ele pelo menos não me traía, ele pelo menos não me batia, não gritava comigo, ou no trabalho, por exemplo, ah não, mas pelo menos eu trabalhava igual maluco, mas o meu salário pelo menos caía todo mês na conta. O que eu acho engraçado disso tudo e dessas falas, quando eu parei para refletir, que é o seguinte, as pessoas se contentam com o mínimo e isso tá normal, está normalizado isso. É normal que os homens traiam, é normal que há agressão no relacionamento, é normal que um pai não cuide do filho, que abandone o filho e que se um pai dá o mínimo de atenção para um filho, por exemplo, ele é vangloriado. E eu não acho isso certo. Eu sou pai, eu tenho uma filha hoje de 7 anos de idade e várias vezes eu já ouvi das pessoas falando comigo, nossa, mas que bom que você leva sua filha para sair, que bom que você encontra com ela, que bom que você pega ela a cada 15 dias, porque hoje eu ainda tenho essa questão judicial de estar pegando ela a cada 15 dias, me esforço o máximo para pegar ela mais. Só que você está analisando esse tipo de fala. Eu vou falar um pouco sobre mim, mas no meu caso, e no caso dessa conversa, nós vamos estar falando mais sobre relacionamentos no qual eu achei absurdo, coisas que eu vi recentemente, e eu falei, eu preciso conversar isso com o pessoal porque não tá certo, não faz sentido isso. Eu espero que você também reflita sobre isso porque não faz sentido. Vamos lá, no meu exemplo que eu digo é, muitas vezes eu tô saindo com a minha filha, o pessoal chega pra mim e fala, nossa, você dá amor e carinho pra sua filha, nossa, você fez um almoço, você preparou pra ela o almoço, e eu olho pra todo mundo e falo, gente, mas isso é o mínimo que um pai e um ser humano deveria fazer. Cuidar de uma pessoa que você ama. Não faz sentido você vangloriar, você colocar em um pedestal atitudes que deveriam ser consideradas normais. Isso como pai. Agora vamos para o relacionamento, que eu ouvi muitas coisas e eu fiquei abismado com quantas pessoas usam essas frases para amenizar alguma situação que no final acaba que ela descobre que tudo aquilo que era fantasiado para ela no relacionamento era mentira, era literalmente uma fantasia. Depois que há o término, ela acaba descobrindo que tudo que ela achava que o marido ou que a esposa fazia, na verdade por trás essa pessoa traía, essa pessoa magoava. Além, é claro, eu estou falando aqui de situações. Vou botar uma situação bem clara e específica para vocês tentarem entender com relação a relacionamentos, mas você pode levar isso para qualquer âmbito da sua vida e qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Seja ele afetivo, seja ele parental, seja o tipo de relacionamento que você venha ter com amigos, enfim. A questão é aqui, por exemplo, uma pessoa, ela terminou recentemente com o namorado. Só que o namorado era muito tóxico. Só que não era aquela toxicidade de gritar, aquela toxicidade de bater, aquela toxicidade de trair, um exemplo. Mas essa pessoa fez com que você perdesse a sua identidade, que no final das contas, aquela pessoa, aquela mulher que você era lá no início do relacionamento, ou como você se entendia, já não existe mais, porque ele moldou você. Um exemplo, ah, vamos sair? Não, vamos sair. Quando você chegava no ambiente, passava alguns minutos, ele já fechava a cara e já queria ir embora, enquanto você queria passar mais tempo no lugar. Só que ele fechava a cara não era só para você, era para todo mundo, e todo mundo ao seu redor
percebia que aquilo não estava te fazendo bem, que isso ali estava sendo estranho. Você deixou de sair de casa, você deixou de usar roupas que você usava, não pelo fato dele pedir, mas ele usava a persuasão, ele usava artifícios para que você parasse de usar, parasse de sair com os amigos, parasse de ser você. Até que chegou um momento que você já não se identificou mais, você falou, olha, não é esse tipo de relacionamento que eu quero, a partir de agora eu vou terminar. Você não tinha provas dele te trair, ele nunca te agrediu, ele nunca gritou com você. E quando você vai conversar com uma pessoa, a primeira coisa que vem na sua cabeça para você tentar justificar e amenizar a situação do como ele era tóxico, porque ele era tóxico. Existem diversas toxicidades num relacionamento, não é só você agredir, não é só você xingar, não é só isso. Não é só isso. Entenda, você que está passando por isso, não é só isso. Eu falo por experiência própria, de achar que o mínimo que a pessoa estava fazendo era o máximo. Nossa, meu Deus, hoje a fulana de tal não gritou comigo. Hoje eu fui falar com a fulana de tal, ela não fechou a cara. Hoje a gente não teve uma briga. O que não é normal, ou pelo menos não deveria ser normal. E aí, para amenizar a situação, porque a sua cabeça, tá, é muito mais fácil você ficar num passado, mesmo que seja insatisfatório, mesmo que seja ruim para você, você conhece esse passado. Então você prefere ficar nele, remoer ele e ver os lados bons daquele passado para você se manter nele, com medo do desconhecido do futuro. Então, quando você vai conversar com alguém, você fala, ah não, pelo menos ele não me batia, ele não me traía, ele não gritava comigo, ele arrumava a casa, ele tirava o lixo de casa. Gente, isso é o básico. Isso é o mínimo esperado de um relacionamento. Não xingar, não bater, não trair. Se você está no relacionamento e que, claro, já conversamos aqui, já tivemos alguns vídeos falando sobre traição, que a traição ela tem que ser conversada entre o casal para entender, porque hoje tem muito relacionamento aberto, relacionamento monogâmico, então você tem que entender o que é a traição. Se a traição é curtida em fotos, se a traição é seguir outras pessoas, você tem que expressar isso porque a outra pessoa não vai adivinhar. Então, pressupondo que seja um relacionamento monogâmico, no qual a traição é você flertar com outra pessoa, é você beijar outra pessoa, ter esse tipo de contato físico e emocional com outra pessoa, isso é o mínimo que se espera de um relacionamento monogâmico. É o mínimo que você espera que uma pessoa não te bata, que uma pessoa não grite com você. É o mínimo que se espera de uma pessoa que tenha higiene, é que ela limpe a casa. É que ela seja organizada, é que ela simplesmente tire o lixo. É o mínimo. E as pessoas vangloriam, botam esse tipo de atitude em um pedestal. E não é. É isso que você tem que entender. E como eu já falei, por que a gente acaba aceitando o mínimo? Já falei aqui para vocês nessa conversa sobre, por exemplo, o medo da mudança. Mesmo que seja insatisfatório o seu passado, mesmo que seu passado seja ruim, você prefere ficar nele porque você tem medo do futuro, de coisas que podem acontecer ou até piorar. Só que isso você precisa colocar limites e é algo que eu vou falar um pouco mais pra frente. Um dos fatores mais importantes, baixa autoestima. Porque você acha que o que a pessoa tá te dando, que aquele mínimo é o máximo que você pode receber. Vou até falar muitas vezes em muitas conversas aqui, fatos pessoais, até porque eu estou aqui para evoluir e crescer com você. Mas eu estive em aplicativo de relacionamentos durante um tempo e eu achava muito estranho as atitudes e as expressões que as meninas tinham quando eu fazia algo que eu considero normal. Porque, claro, para um é normal, para outro é não. Mas, por exemplo, você se importar com a mulher. Quando eu me relaciono, por exemplo, eu sou uma pessoa que todo dia mandando mensagem, perguntando como é que tá, como é que foi o seu dia. Muitas vezes já aconteceu de, por exemplo, eu estar próximo da casa da pessoa, a pessoa fala, caramba, tá faltando um remédio aqui e tal. Eu falei, opa, eu tô no caminho, me fala qual é o remédio que eu passo e compro. Se, claro, eu puder comprar sem a receita. E quando eu chegava pra pessoa com o remédio, a pessoa, nossa, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo. Um homem nunca fez isso pra mim. Um homem nunca me deu flores. Um homem nunca abriu a porta do carro. Então, ela leva aquilo como base. Ela leva aquele mínimo como base porque nunca foi feito pra ela. Então, a questão da baixa autoestima é você achar que o mínimo é o máximo que você pode estar ganhando é aquilo ali. Se alguém fizer algo a mais, pra você é extraordinário. Meu Deus, essa pessoa é um mundo pra mim, essa pessoa é tudo pra mim. Quando aquilo deveria ser o mínimo esperado por alguém. E aí a gente entra numa terceira questão,
que são as normas sociais, digamos assim. Algumas coisas elas se enraizaram tanto com relação a ser normal que a gente não percebe o quanto essas coisas elas são injustas. E o exemplo mais claro disso é a paternidade, que nem eu falei. Um pai que dá amor, carinho e atenção para o filho, e olha aqui, eu não estou falando de dinheiro, em momento nenhum estou falando sobre dinheiro. Claro, é o que eu sempre falo para minha filha, por exemplo, o dinheiro ele é muito importante, ele é muito bom. Falo com ela, filha, diversos desses momentos que eu e você tem, como ir para o trampolim, ir para um parque de diversões, e comer um fast food, todo tipo de coisa que a gente acaba indo fazer que geram momentos de alegria e felicidade, é proporcionado pelo dinheiro. Só que não é tudo dinheiro. Você precisa dar carinho, você precisa dar educação, você precisa levar ao médico. É o mínimo que se espera de um pai. Ou que deveria. Só que as normas sociais estão tão enraizado que um pai faz e abandona, que é o que a maioria, que eu vou te falar bastante, inclusive, se você está assistindo isso e conhece alguma pessoa assim, ou tem relacionamento que o seu ex é assim, comenta aí embaixo. Vamos dar uma interagida, mas eu sei que a maioria, grande parte delas, são homens que, não tô nem aí pro filho e acabou. E eu já vi muitas mães que reclamam, elas falam assim, poxa, mas meu ex faz o mínimo e o pessoal vangloria ele, e eu que sou mãe, é uma obrigação minha. Então você pode ver que essa norma social, ela é muito pesada. Ela é algo que ainda tem que se trabalhar, quebrar esse tabu. E agora nós vamos conversar um pouco mais, algumas maneiras que você pode parar de aceitar o mínimo e entender que você não deve aceitar o mínimo. Que você é muito mais do que isso. Você tem que aumentar o seu valor. Então vamos lá. Primeiro de tudo, reavalie as suas expectativas. Pense o que de fato eu não abro mão num relacionamento. E eu vou te falar, você vai achar pessoas que seguem o mesmo princípio. Por exemplo, conheço diversas pessoas, e quando eu digo diversas são muitas, que elas aceitam ser traídas num relacionamento. Que elas perdoam essa traição porque elas se submetem àquele relacionamento e acham que nunca vai achar algo melhor do que aquilo. Ou se submete àquele tipo de relacionamento tóxico porque tem um filho e não quer que o filho cresça com pai e mãe separados. E não faz sentido. Inclusive, eu conversei com pessoas próximas que não faz sentido eu fazer literalmente tudo pelo meu filho, tudo pela minha filha, porque a pessoa mais importante de todas sou eu. E isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe ela é terapeuta há mais de 30 anos. E sabe o que eu aprendi com ela? Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Aí você deve achar, nossa, ele tem um ego gigantesco. Meu Deus, como assim o filho não está em primeiro lugar? Aí eu te pergunto, se por um acaso você não se alimentar bem, não se exercitar, não melhorar o seu mental, não se cuidar, você vai conseguir ter energia e proporcionar bons momentos para os seus filhos? Você vai conseguir gerar renda para que seus filhos futuramente desfrutem disso? Você não vai. Então você precisa cuidar de si, você precisa cuidar do seu jardim para que floresça as suas flores, para que ela dê fruto. Então não adianta as pessoas falarem, meu filho é aquilo, isso tudo para mim. Eu já questionei isso com muitas pessoas. Minha filha ela é muito importante para mim. Se é que ela não é tudo para mim, inclusive eu estou mudando essa fala de falar que ela é tudo, porque tudo sou eu. Eu preciso estar bem comigo mesmo para proporcionar os bons momentos para minha filha. Então eu reconheço esses valores e não aceito o mínimo. Não aceito o mínimo. Um grande exemplo é quando eu vou me relacionar com alguém, o meu mínimo é minha filha está em primeiro lugar para mim. Nossa, que contradição, você acabou de falar que ela não é tudo. Não é tudo, mas é em primeiro lugar. Exemplo, se eu estiver em algum lugar com uma pessoa no qual eu estou me relacionando e minha filha precisa ir ao hospital, eu não penso duas vezes em sair desse local e levar minha filha no hospital. Se a pessoa que estiver comigo quiser ir, ela vai ser muito bem-vinda. Pode vir, vamos lá junto, mas eu vou levar minha filha para o hospital. Tem a apresentação da sua filha em tal lugar. Ela em primeiro lugar. Porque são momentos que eu considero valores importantes para mim. São momentos que eu quero vivenciar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os seus valores. E lembra o que eu sempre falo e sempre converso com vocês aqui? Anota. Esclareça, coloque num caderno para que você consiga visualizar quais são os seus valores e reavaliá-los se realmente você está
seguindo eles, se você não está aceitando o mínimo e já pegando um gancho, você acaba reconhecendo o seu valor, que já é o segundo passo. Você impõe seus limites, você reavalia suas expectativas e logo em seguida você já reconhece o seu valor. Você vê como uma coisa já puxa a outra? Terceira questão é você enxergar a verdade. Que nem eu falei. Como que a pessoa fala, mas pelo menos ele não fez isso. Enxerga a verdade, saiba que aquilo ali é o mínimo. Entenda que aquilo é o mínimo de um relacionamento. Não se espera menos do que isso, que uma pessoa não te traia num tipo de relacionamento monogâmico. Que a pessoa não te bata, que a pessoa não te agride, que a pessoa não te humilhe. É o mínimo a se esperar. Então encare isso de frente. Quando você encara, imponha os seus limites. Você não é obrigado a passar por situações que passam por cima dos seus limites. Não tem sentido, isso não vai fazer bem para você. E logo você aprende a começar a dizer não. Diga não a tudo o que não vai em acordo com os seus valores que você já reconheceu ali. Foi o segundo passo que eu falei. E quando se fala em mínimo, entenda, você sempre tem que buscar o crescimento. Você sempre tem que buscar melhorar constantemente. Não fica acomodado. Sempre há espaço para crescer, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer tipo de relação. É isso que você tem que entender. Que aceitar o mínimo não é viver, é sobreviver. Você merece mais em todos os aspectos da sua vida. É isso que você merece. O máximo, de acordo com os seus valores e expectativas. Se em algum momento desse vídeo algo te tocou, se em algum momento você se identificou, deixa aqui o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Muito obrigado e lembre-se, você precisa dar o primeiro passo.